Bom, é, só avisando sempre, pessoal, enquanto a gente tiver aí com essas aulas extras, sempre, quando antes de vir para a aula seguinte, se você faltou, enfim, por N motivo, bom dia, Águida, se não deu para você assistir a aula, a extra, né, que a gente tá tendo na terça-feira, às 11, qualquer motivo que seja, dê uma olhadinha, porque hoje a gente vai ter uma continuidade no caso da aula anterior. Então, a gente já vai falar do segundo momento da República Velha, que é o declínio dela, que é o momento de queda da, da República Velha, certo? Aí. Então, é esse momento que a gente vai ver que nós concluímos na, na terça-feira os movimentos sociais. Falamos de cangaço, de canudos, guerra do contestado, enfim. Então nós falamos daqueles movimentos, nós já tínhamos falado dos movimentos da cidade e aí concluímos falando dos movimentos do campo, tá bom? Então, vamos lá falar do declínio dessas oligarquias brasileiras ali nesse período. Então, nem só de crescimento, de ápice vai ser formado esse período. Vai ter um momento também em que eles enfrentam problemas. Tá travando aqui a apresentação. E que eles começam a perder aquele poder que, que eles tinham anteriormente. Então, é um processo de mudanças que vai ocorrendo, principalmente a gente vai ver a partir dos anos 1920. Tá? Peraí que tá travando aqui. Cadê? Acho que agora vai. Agora foi. Então, esse momento é o que a gente vai chamar aí de oligarquias em declínio. Então, é esse momento de queda, de problemas que eles vão enfrentar a partir dos anos 1920, certo? Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, né? Então, vamos relembrar alguns dos pontos que nós já discutimos a respeito do período oligárquico brasileiro. Então, ó, tá aparecendo para vocês o slide, pessoal? Ou tá travando? Peraí. Deixa eu abrir de novo aqui, que eu acho que tá travando. Acho que tá tudo preto. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Então, ó. Quando ele quiser sair, ele sai. Ele pede. Então, como é que funcionava a política brasileira durante a República Velha? Então, vamos relembrar esses pontos aí. Então, durante a República Velha, nós tínhamos a nível municipal o coronel, né, nós tínhamos o coronelismo, nós tínhamos a nível estadual a política dos governadores e a nível federal nós tínhamos aquela política que alternava Minas e São Paulo na na presidência da República. Como é que se chamava? Alguém lembra ainda o nome?
Isso, boa, Renan. Política do café com leite. Então, aquela alternância que nem sempre era uma alternância nem sempre era uma alternância salutar, não era uma alternância fácil, né? Agora vai dar certo desse jeito. Peraí, deixa eu entrar na reunião com o outro aqui. Cadê? Aqui. Então, nem sempre era, às vezes era conflituosa essa relação entre eles, mas foi importante para a gente entender aquele contexto ali da República Velha, tá? Então, é justamente isso que a gente estava vendo, né? Como é que funcionava a República Brasileira. Quais eram os grupos beneficiados e marginalizados durante a República Oligárquica? Então, basicamente, nós vamos ter aquela continuidade que nós tínhamos durante o período imperial. A diferença é que agora você não vai ser mais amigo do rei, né, do imperador. Você vai ser amigo agora do presidente da República, mas aquela elite agrária tradicional vai continuar sendo privilegiada ali na República Velha. Tá? E os grupos marginalizados também permanecem os mesmos. As pessoas pobres, sem instrução. Também aí vai entrar os ex-escravos, como nós vimos, né, anteriormente. Então é basicamente isso. Quais eram os principais problemas enfrentados pela população brasileira durante a República Oligárquica? Então, ó, falta de participação política, a marginalização da sociedade, não acesso a políticas públicas. Então, aí, se a gente prestar atenção no que ocorria ali na República Velha e nós formos prestar atenção na, na sociedade hoje marginalizada, nós vamos perceber que são praticamente os mesmos problemas, tá? Então, são praticamente os mesmos problemas que a gente percebe aí, tanto hoje como na República Velha. E aí, o terceiro ponto, que é o quarto ponto, que é o que nós vamos responder durante essa discussão, que é o que levou a essa crise do regime oligárquico brasileiro. Acho que bloqueou. Então, ó, as práticas políticas ali durante a República Velha, também a gente vai passar rapidamente, porque isso aí a gente já comentou, que é o clientelismo. Então, nós não tínhamos um Estado forte nesse período, pelo contrário, é um momento extremamente federalista, é um momento em que nós temos uma grande autonomia dos Estados, mas que esse sistema acabou favorecendo o coronelismo, porque através do voto aberto e do voto semissecreto, fez com que eles controlassem todo o poder. Né? Então, isso fez com que reforçasse o poder dessas elites locais. Então, de fato, a união desses coronéis, os votos que eles conseguiam é quem de fato mandava na política ali do Brasil
naquele período. Os coronéis exerciam seu poder através de paternalismo, clientelismo, mandonismo, que nós já vimos. Paternalismo seria a empatia, que era quando os caras apadrinhavam, né, as crianças da região, enfim, né, para criar algum vínculo de empatia. O clientelismo, que é a prática que existe até hoje, que nós já falamos também, que seria a troca de favores. E o mandonismo é uma política que hoje já não é tão comum, que é o uso da violência. Tá? Então, era outra política, era outra coisa que era utilizada aí também por eles. Então, essas três maneiras. O município ele era o reduto de poder dos coronéis, então quem mandava politicamente nas cidades eram os coronéis. Então, eram eles quem mandavam de fato. Usavam das coisas como se fossem uma propriedade privada, e isso gerava uma série de conflitos. Isso aí é fato, tá? Porque desde o Império, na verdade, e aí no Império se, entre aspas, compreende isso. Por quê? Tem a coisa hereditária do rei ser dono de tudo, não sei o quê. Mas durante a República isso não existe mais. O res públicos, a coisa do povo, a coisa pública, passa a existir a partir daí. Então, teoricamente, não pode mais existir. Mas a gente sabe que, infelizmente, até hoje é uma prática comum e é um dos principais motivos dos casos de corrupção, é que os políticos eles querem fazer da coisa pública algo privado. Então, esse é um dos principais problemas. Então, o cara vai lá, contrata um trator para ajeitar uma estrada, alguma coisa, aí vai, pega o trator também para fazer um açude no lugar lá na fazenda de algum coronel, enfim. Então, eles acabam fazendo uso do público como se fosse algo privado, tá? Essas elites latifundiárias, elas conseguiram anular as oposições e excluir as classes sociais rivais e controlar a política. Então, como nós vimos, através das fraudes do bico de pena, da Comissão de Verificação de Poderes através da chamada degola, isso fez com que essa galera aí, eles controlassem a política de uma maneira que não permitia que a oposição ganhasse. Então, assim, pelas vias legais, a probabilidade de mudança aí durante a República Velha era praticamente nula. E as preocupações do município se confundiam com o interesse privado da classe latifundiária. Então, essa coisa de misturar o público com o privado, certo? Só que a década de 1920 ela vem com uma série de mudanças. Então, a gente vê, é o período pós-Primeira Guerra, lembrando que a Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês já terminaram ou estão vendo com Oswaldo, ela vai de 1914 até 1919, 18 ali, final de 18, os armistícios, em 1919 se concluem lá os tratados. Então, a partir de 1920, a gente tem uma euforia no mundo. Então, nós vamos ter os Estados Unidos, né, surgindo como grande potência, grande... Né? Só quem está lascado, na verdade, aí é a Europa. Está tendo que se reconstruir. Mas a América, nesse período, está um momento extremamente positivo. No Brasil, a gente tem essa renovação política, então um momento ali de mudanças que começa a ser estabelecidos no Brasil durante esse período, tá? Inovações técnicas, então a gente tem um acesso um pouco maior, não diria ainda uma
um acesso maior à eletricidade, né? Mas não uma popularização, mas mais pessoas já começam a ter acesso. A urbanização que nós vimos quando falamos da revolta da vacina, tá? E a produção cultural que vai mudar também, que vai ter uma nova cara a partir dos anos 20, certo? A insatisfação de vários segmentos da sociedade com as fraudes e a corrupção do sistema político eleitoral vigente. Então, a sociedade brasileira, óbvio que não toda, você vai ter uma grande parte de pessoas que são marginalizadas, que são pobres, que são analfabetas, e para essas pessoas, eles não percebem mudanças, eles não percebem que a coisa pode melhorar, enfim. Mas nós temos um grupo, um novo grupo social surgindo, que é um grupo social urbano fazendo oposição àquela elite lá como é, do da elite agrária, né? Então nós temos aí dois grupos, nós temos um grupo urbano que tá em efervescência, está em emergência, né? E nós temos um grupo latifundiário que está em uma fase de um certo declínio, tá? Isso quer dizer que elas começam a enfraquecer, não quer dizer que elas perdem o poder não, tá, pessoal? Porque essa elite agrária, ela hoje ainda tem muita força. Não é à toa que nós temos no Congresso Nacional a chamada bancada ruralista. Então, até hoje existe essa força muito grande dessa elite rural. E isso, né, fez com que essas relações baseadas no clientelismo, em parte dele, começasse a diminuir, mas não acaba, porque principalmente favores políticos é o que a gente mais vê, são pessoas trocando voto em troca de permutando voto em troca de apoio político, de emprego, né? Esse período, esse ano de eleição, é o pau que a gente mais vê. É a galera que está na situação, que está na prefeitura, que precisa que ou o candidato seja reeleito ou o sucessor dele seja reeleito para não perder o emprego. E tem a galera que está na oposição, que quer entrar para poder conseguir algum emprego ali naquela gestão que, que entre. Então, a gente... E prefeitura, isso é ainda mais, porque as relações são mais próximas das pessoas. Quando a gente vai para estado e tal, a coisa diminui um pouquinho, né? A gente já está falando de oligarquias, mas a nível municipal, isso aí é muito forte. Tá? Então, ó, um dos movimentos que eclodem durante esse período foi o movimento tenentista. Então, para a gente entender o tenentismo, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e relembrar o fim do Império Brasileiro. Então, relembrando o fim do Império, a gente lembra que tiveram três questões: a questão abolicionista, a questão religiosa e a questão militar. Então, a abolicionista e a religiosa a gente deixa de lado e vamos focar na militar. Os militares brasileiros, quando chegaram na Guerra do Paraguai, né, eles tiveram contato lá com o exército uruguaio, com o exército da Argentina, dois países que à época já eram repúblicas. E o que é que os militares brasileiros começam a perceber? Que no sistema republicano,
o Exército ele tinha um pouco mais de participação política se comparado ao Império, pelo menos em relação ao Império Brasileiro. Então, quando eles voltam da Guerra do Paraguai, em 1870, não é à toa que é justamente o momento de eclosão e fortalecimento dos movimentos republicanos no Brasil. Então, eles voltam com essas ideias republicanas, e tipo, ó, com a República nós teremos mais espaço político. Só que chega a República e aqueles altos chefes militares continuam com aqueles mesmos jogo político. Só que agora eles não vão mais apoiar o rei, agora eles vão apoiar quem? Os coronéis, as oligarquias, que o cara vai lá, apoia esses militares e em troca eles vão dar o quê? Vão dar cargos, né, para familiares, enfim. Então eles vão fazer essa permuta aí. E não sei se alguém tem alguém aí que tem familiar militar e tal, mas só para explicar que assim as patentes militares, a hierarquia militar, ela é dividida em duas partes. Nós temos os oficiais, que são os cargos de comando, que a patente mais baixa do oficialato é o tenente. E nós temos os praças, que são aqueles que só recebem ordem, né? Que vai de soldado até subtenente. Então nós temos essa divisão aí. Então se você entra como um praça, por exemplo, no Exército Brasileiro, você chega no máximo até subtenente. Você não vai chegar a oficial, não. Para poder virar oficial do Exército Brasileiro, você tem que entrar numa escola do Exército, seja AES, AMAN, alguma coisa assim. Aí é que você pode virar um oficial do Exército Brasileiro. Tá? Mas, enfim. Então, o que se percebia? Que também só se conseguia alcançar cargos mais altos no Exército Brasileiro aquelas pessoas que tinham algum tipo de vínculo com os políticos. E que, na verdade, até hoje, ela é assim. Como eu disse, eu não sei se tem alguém aí que tem parente na Polícia Militar, mas certos cargos na Polícia Militar, certas patentes, na verdade, elas são indicação política. A patente mais alta na Polícia Militar é de coronel da Polícia Militar. Então, tipo, você pode ficar ali tenente-coronel o resto da sua vida. Você só vai virar coronel, você pode ter todos os requisitos, mas você só vai virar coronel da Polícia Militar quando for nomeado pelo governador. Enquanto o governador não nomear, meu amigo, você pode ter todas as qualidades possíveis, mas você não vai ser nomeado. É a mesma coisa para general do Exército. Então, tipo, eles perceberam que, tipo, o Exército ele também estava inserido naquele processo de corrupção e tal, e eles começam a querer, os tenentes, a romper com essas chefias militares. Né? Por quê? Porque eles estavam lutando contra os desmandos políticos, né, que os coronéis faziam nas cidades, as fraudes eleitorais, a fraude de bico de pena, a degola, que era a Comissão de Verificação de Poderes, e a situação econômica e exclusão social que a maioria da população vivia. Então, não existia no movimento independentista brasileiro um cara para idealizar o movimento. Tipo, ó, nós vamos defender isso aqui. Não. Era uma coisa que, tipo, cada líder, e a gente vai ver que tem esse movimento dos 18 do Forte Copacabana, tem um grupo que toma a cidade de São Paulo, tem o Luiz Carlos Prestes no Rio Grande do Sul, tá? Eu não esqueci de continuar, de tocar na tela. Travou. Bom, então não existia uma teoria, não existia um programa por trás
desse processo aí. Mas eles defendiam coisas, por exemplo, como o voto secreto, porque com o voto secreto eles vão conseguir quebrar ou minimizar o apoio dos coronéis, já que através do voto secreto eles conseguiam manter seus currais eleitorais e o voto de cabresto, que é justamente o voto que era controlado, eles conseguiam fazer com que a população votasse. Óbvio que o número de votantes era pequeno, mas mesmo assim eles conseguiam fazer com que a população votasse naquele candidato que lhe traria algum tipo de benefício. Defendia a liberdade de imprensa, mas eles defendiam que essas mudanças deveriam ocorrer de cima para baixo, ou seja, de uma forma que não era muito democrática. Se nós analisarmos, basicamente o cara está dizendo, ó, tem que ter uma revolução. Por quê? Eles percebem que pelas vias legais, ou seja, pela eleição, que seria a via legal, seria a forma que eles teriam de chegar ao poder, eles não têm como, porque viria fraude de bico de pena, poderia vir a degola, enfim, uma série de coisas que poderiam vir. Então, isso anularia as oposições. Então, através de uma revolução é que, de fato, eles conseguiriam mudar. Se nós fizéssemos uma analogia, é mais ou menos o que acontece hoje no Brasil. Tipo, qual a probabilidade que vocês acham de que ocorram algumas mudanças? Tipo, a retirada de auxílios, tipo, sei lá, auxílio paletó, auxílio viagem, apartamento funcional, todos aqueles privilégios que nós sabemos que os políticos têm. Qual a probabilidade que vocês acham de que haja alguma mudança e que eles possam realmente retirar esses benefícios dele? A probabilidade é mínima, tá? Não que eu esteja dizendo para vocês fazerem uma revolução, mas o que a gente percebe é justamente isso, que pelas vias legais, até hoje é assim, é tipo, a galera quer que mude, eu quero que venha, que melhore a educação, eu quero que melhore a saúde, eu quero que não sei o quê, mas infelizmente as pessoas continuam votando na mesma coisa, e hoje elas têm a opção de voto, né? Então as pessoas querem espremer uma laranja e esperam que saia suco de uva. Por quê? Porque tipo, esperam que mantendo os mesmos votos que muda alguma coisa, e não vai mudar, né? Não que eu esteja dizendo para vocês fazerem a revolução, mas tipo, eu escuto muitas vezes, né, fazendo essa analogia aí, a galera hoje dizendo, não vou votar em fulano porque ele não vai ganhar mesmo, eu vou perder meu voto. Mas vai perder porque, assim como você, centenas ou talvez milhares de pessoas pensam da mesma maneira. Então, tipo, eu sempre voto, né? Meus candidatos, anoto para não correr o risco de esquecer em quem eu votei. E caso o meu candidato que eu voto seja eleito, eu mando e-mails cobrando. Né? Então, assim, isso faz parte do processo democrático. Só que esse período não tem essas ferramentas que nós temos hoje. Tá? Bom, então, quando a gente fala de movimento tenentista, o principal movimento a gente vai falar é a coluna Prestes. Só tem ele? Não. Tem a revolta dos 18 do Forte Copacabana, que o que acontece? O candidato a presidente, que era até paulista, o Arthur Bernardes, ele era um cara que tinha tido uns atritozinhos com o Exército, certo? Tinha montado uma carta criticando, se eu não me engano, foi Deodoro da Fonseca, tal, enfim. E ele acabou ganhando a antipatia de alguns grupos tenentistas. Tanto que, como um protesto pela candidatura de Arthur Bernardes, um grupo de tenentes começou uma revolta no Forte Copacabana, que depois eclode para Natal também, tem um apoiozinho, mas que são facilmente reprimidos,
Mas a galera lá no Forte de Copacabana resiste até o final. E por que 18 do Forte? Porque ao final, depois de toda o movimento lá de tensão com o exército brasileiro, só 18 pessoas continuaram lá no forte, né? E aí aqui é um retrato deles marchando, saindo do forte, né? Porque eles chegaram a ocupar 2 fortes no Rio de Janeiro. E aí nós temos o Eduardo Gomes, que depois vai ter uma grande carreira no Exército, Siqueira Campos, Newton Prado e o civil Otávio Corrêa. Então, são lideranças civis e militares. Mas quando se fala de tenentismo, pessoal, a Coluna Prestes é, de fato, o movimento que mais nós podemos estabelecer algumas questões, tá? Como, por exemplo, é o movimento mais importante, né? E acontece quando? Em 1924, liderados por Miguel Costa, um grupo de tenentes toma a cidade de São Paulo durante 3 semanas, mais ou menos, e eles ficam lá lutando contra o exército. O Luiz Carlos Prestes, que era um tenentista lá do Rio Grande do Sul, ele mobiliza as tropas para encontrar com o Miguel Costa lá para ajudar ele a manter a cidade de São Paulo. Só que não dá tempo da coluna Prestes, da coluna de Prestes chegar até São Paulo, e os revoltosos que estavam com Miguel Costa, eles saem, eles fogem para o interior do Paraná, e lá eles se encontram com Luiz Carlos Prestes, tá? Lá eles vão formar essa coluna chamada coluna Miguel Costa Prestes, ou coluna Prestes, e eles vão percorrer boa parte do Brasil, tá? O objetivo, conscientizar e incentivar a população a se rebelar contra o governo. Eles não definiam que a mudança viria de cima para baixo? Então, a ideia deles era: vamos conscientizar a população, porque no momento que nós tomarmos o poder, a população fica do nosso lado. Então, eles percorrem aí, estima-se entre 24 e 30 mil quilômetros por todo o Brasil, né? Tem alguns momentos, tem uma situação que a coluna Prestes vai passar aqui pela Paraíba para cruzar do Rio Grande do Norte para Pernambuco. O presidente do estado, governador à época, era João Suassuna, o pai de Ariano, e ele diz: olha, não deixa essa danada dessa coluna passar aí, não. Eu recebi ordens do presidente e tal. E quando Zé Pereira vê o tamanho, aí João Suassuna tinha mandado um telegrama dizendo: ah, é um bando de passa-fome, não tem arma, não sei o quê. Quando o Zé Pereira vê o tamanho da formação da coluna, as armas que eles traziam, ele nem se opõe, ele deixa a galera passar, porque ele não tinha condições de combater a coluna Prestes. E outro caso da coluna Prestes também que acontece é em Juazeiro, né, que ficou de passar por lá. Padre Cícero, que era o coronel que mandava lá na região, não tinha armas e tal, tudo suficiente para lutar contra a coluna Prestes. Manda chamar o grupo de Lampião para ajudar a defender a cidade. Lampião disse que só vai se receber alguma coisa em troca. Aí Padre Cícero pega lá, pega um cara lá que era do governo para assinar um documento dizendo que Lampião teria seus crimes perdoados e seria incorporado ao exército como capitão. Lampião aceita, move o seu bando para a cidade de Juazeiro. Os olheiros de Prestes viram que isso aconteceu e resolvem não passar na cidade de Juazeiro. Como, de fato, ele nunca defendeu a cidade, o acordo que tinha sido feito entre Lampião e Padre Cícero nunca foi concretizado, mas dizem as fofocas históricas que quando morreu, Lampião carregava no bolso esse bilhetezinho que nomeava ele de capitão
do Exército Brasileiro. Tanto que muita gente o chamava de capitão justamente em virtude disso aí, tá bom? Mas, enfim. Então, os caras andam aí entre 24 e 30 mil quilômetros pelo Brasil, enfrentando o exército, enfrentando as polícias militares ao longo do Brasil, até que os últimos remanescentes se exilam, né, na Bolívia, inclusive Luiz Carlos Prestes, e quando ele está lá, o líder, o secretário do Partido Comunista do Brasil, Astrogildo Ferreira, eu acho, ele vai para lá encontrar com o Prestes e diz: ó, essas tuas ideias aí se assemelham a comunismo e tal, tu não quer fazer parte da gente, não? Aí Prestes faz: eu aceito. E aí, diante disso, ele vai para a União Soviética, onde lá ele vai estudar táticas de guerrilha, marxismo, comunismo, essas paradas aí, para poder voltar e tentar implementar isso no Brasil. Beleza? Então, ó, próxima semana a gente continua aí, ó, a partir de Semana de Arte Moderna e Movimento de 30 para a gente continuar o assunto. Beleza? Então, pessoal, a aula de vocês é amanhã. Então, amanhã, 11 horas, aguardo aqueles que puderem, que não puder, assista a aula depois, mas não deixem de assistir, porque a gente conclui aí o declínio da República Velha amanhã, e próxima segunda a gente já entra em Era Vargas, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.